Graças a Deus, boa tarde a todos, estamos aqui mais uma vez, hoje, sexta-feira, graças ao Senhor, eu agradeço a todos vocês que já é inscrito nesse canal, que Deus abençoe, você também que está chegando agora, que Deus continue abençoando a vida de cada um. Toda semana temos palavra, mensagem, para abençoar a tua vida, para te fortalecer, para te renovar, para te erguer, porque a palavra de Deus, ela se renova a cada manhã na vida daquele que crê. Eu trouxe aqui uma palavra que está no livro de Atos dos Apóstolos. Esse texto fala um pouco da salvação da nossa família. A nossa família depende de nós, que está na fé para ser salva. E essa palavra está no capítulo 16, no versículo 31 e 32. Vamos entender aqui o que o Espírito Santo quer falar conosco. Que fala assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31 e 32. Essa foi a meditação que eu trouxe para nós, em nome de Jesus. E fala assim, e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Vamos mais uma vez. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Olhe para cá. Eu estive meditando nesse texto. Só você crer não é suficiente para você salvar a sua casa. Para você salvar a sua casa, você tem que ser exemplo. Para você salvar a sua casa, você tem que ser diferente. Porque o nosso ministério, ele começa dentro da nossa casa. E eu pergunto a você, quem é você fora da igreja? Quem sou eu no meu trabalho? Quem sou eu na minha casa? Porque é teu exemplo que vai falar mais alto. Então, só crer não é o suficiente para salvar a tua família. Se você só crê, mas não luta para salvar a sua família, você não vai salvar ela, meu irmão. Primeiro, nós temos que ser salvos. Primeiro, nós temos que se salvar. Eu não posso querer ensinar alguém, eu não posso querer aconselhar alguém se eu estou na vida errada, se eu estou no vício, se eu estou na bebida. Eu não posso querer tirar o agueiro do olho do meu irmão se no meu olho tem uma trava. E hoje acontece isso. Pessoa querendo te guiar, pessoa querendo te ensinar, mas está no erro. Então, para me ensinar, eu tenho que ter pelo menos um exemplo. Porque se eu não tenho exemplo da Bíblia, eu não posso ter força para ensinar você, parar de deixar isso, parar de deixar aquilo. Então, primeiro você tem que se salvar. Para você lutar pela sua família, você tem que se salvar primeiro. Ou seja, você tem que ser um exemplo dentro da sua casa. Porque o teu exemplo, ele vai te dar força, ele vai te dar autoridade. Então, não basta só você crer. Você tem que crer e também tem que lutar pelo seu. Como é que a gente luta pela nossa casa? É você orando. Em primeiro lugar, é você dando exemplo. Quando você dá exemplo, ele vai te olhar e vai ver a diferença. Aí eu falo para você, a Bíblia ela fala sobre isso, que existe a diferença entre aquele que obedece, ou seja, entre aquele que serve a Deus, ou seja, e aquele que não serve, existe essa grande diferença. Então, nós temos que ser diferente, não melhor. A diferença no agir, a diferença no pensar, a diferença no exemplo, é tudo isso que vai fazer a tua família alcançar a salvação. Se você não tiver na obediência, também você não pode salvar a sua casa. Porque para nós ganhar alma para Jesus, nós temos que ter obediência. Nós temos que se esforçar para obedecer. Para salvar nossa família, você tem que estar na obediência. Tem pessoa que está na igreja, mas ainda xinga. Tem pessoa que está na igreja,
mas ainda mente. Tem pessoa que está na igreja, ainda bebe. Então você não tem exemplo. Você nunca vai salvar sua casa. Aí vem a palavra, você crê, mas não tem exemplo. Se eu creio e não tenho exemplo, eu não posso salvar minha casa. É por isso que para você crer, você tem que lutar. Não é só crer que você vai salvar sua casa. Você tem que lutar por ele. Aí vamos lá um pouquinho aqui, ó. E lhe disseram, crê no Senhor Jesus. Será salvo tu e a tua casa. Por isso que há uma diferença. Quem serve e aquele que não serve. Existe essa diferença. Para você salvar sua família, você tem que ter, em primeiro lugar, o exemplo de vida. Aonde você vive. Aonde você está, você é observado. Às vezes você pensa que não está observado, mas todo está nos observando. Entendeu? Então, primeiro, para você salvar sua família, você tem que ser salvo. Você tem que ser exemplo. Você tem que estar liberto. Aí você vai ter força para aconselhar. Você vai ter força para evangelizar. Porque se eu não tenho exemplo, eu não posso ter força. Porque o meu exemplo, ele vai me dar autoridade. O meu exemplo vai me dar força. O meu exemplo vai me dar capacidade. Para eu falar, para eu ensinar, para eu pregar e para eu mostrar quem é Cristo. Então, para você salvar sua família, tem que estar na obediência. Agora vamos aqui no 32, ó. 32. Aqui a gente vai entender. Eu acho que eu já preguei essa mensagem aqui, mas a revelação hoje veio diferente. Jesus, ele usa a gente de forma diferente no mesmo texto. 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Preste atenção. E lhe pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam em casa. Veja, o que ele está ensinando aqui? O que Paulo está ensinando aqui? O que os apóstolos estão ensinando aqui? Que nós temos que pregar para a nossa casa. Esse pregar aqui não é você ficar falando não, meu irmão. Essa pregação aqui, esse entendimento aqui que o Espírito Santo trouxe para mim, esse pregar aqui não é teu falar não. O que te dá força é o teu exemplo. Você pode falar, você pode gritar, você pode orar, mas se você não tiver exemplo, você não está pregando para sua casa. O que está pregando para sua casa é o teu exemplo, meu irmão. Esse pregar aqui, que o apóstolo, o profeta está falando, que pregava a palavra do Senhor para todos que estavam ali, é o exemplo. Porque nem muitos vai querer ouvir. Muitos vão querer ver quem é você. Muitos vão querer ver quem é o seu exemplo. Então, esse pregar aqui é você ser um exemplo. Em casa, no trabalho, na rua, no mercado, aonde você estiver. Principalmente na sua casa. Quando você estiver no seu quarto. Quem é você? Quem sou eu quando estou na minha casa? Quem sou eu quando eu estou sozinho no meu quarto? É isso que Deus está vendo. Aí vem a palavra. Não há nada oculto que não seja revelado. Então, meu irmão, a família de Noé, vá pegando aí, ó. A família de Noé só foi salvo por causa de Noé. Por quê? Porque Noé, ele era diferente. Se você ler a Bíblia, no início do mundo, no início da criação, Noé, ele era um grande exemplo. E a família dele só entrou na arca porque Noé era diferente. E eu tenho uma palavra profética para você. E através de você, a tua família vai entrar na arca. Mas você tem que ser exemplo. Noé conseguiu salvar sua família, porque no meio de uma geração, ele foi exemplo. Ele mostrou Jesus. Ele se desviava do pecado. Ele se desviava da noitada. Ele se desviava das festas. Ele se desviava dos vícios. Ele deu exemplo. Então, o que tem que pregar por você, não é só o que você fala, é o teu exemplo que prega por você. Você pode estar na igreja 100 anos, 30 anos, 20 anos, mas se você sai da igreja e xinga, e mente, e bebe, e fuma, e faz isso, você ainda não tem exemplo para salvar sua casa. Você está só crendo, mas você não está lutando para salvar sua casa. Então, pega essa palavra. Você tem que crer e tem que lutar pelo da sua casa para que ele alcance
a salvação. Só crer não basta para você salvar sua família. Tem que crer e tem que lutar por eles para tirar ele da droga, para tirar ele do vício, para tirar ele da vida errada. E aquele que não conheceu ainda, pregue para ele. Pregue e dê exemplo. Essa foi a mensagem de hoje. Que Deus abençoe a todos. Pai, todos que vão ver essa mensagem, que o Senhor abençoe, levando vida, levando luz, levando a resplandecente estrela da manhã. Pai, que a luz do seu Espírito resplandeça em cada inscrito desse canal. Você que vai ver essa pregação, receba força, receba capacidade, que as portas se abram em teu favor, em nome de Jesus. Pai, obrigado por tudo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.